Você! Olha eu aqui novamente, praticamente fazendo outra imitação fajuta de Zé do Caixão para vídeo de Halloween. Mas você já acordou com misteriosas cicatrizes putrefatas em vossos corpos. Cicatrizes essas na qual surgiram sem explicação. E é exatamente e praticamente sobre isso a terrível história de hoje. Pois é, ano passado fiz a review de Fragmentos do Horror de Junji Ito, que é um conceituado mangaka conhecido por seus diversos contos de horror. Se não viram, deem uma olhada que tá brabo. E como eu disse no vídeo anterior, Junji Ito foi fortemente influenciado por um tal de Kazuo Umezo. Mas quem é esse cara? Então agora irei falar sobre o OVA Umezo Kazuo no Noroi, a maldição de Kazuo Umezo. Mas antes vamos falar um pouco do autor, né? Kazuo Umezo é um conceituado e premiado mangaka que é famoso por suas histórias de terror. Mesmo já tendo produzido mangás de outros gêneros como comédia, ficção científica e até um mangá de Ultraman, ele iniciou sua carreira nos anos 60, e ele é um dos autores em que Junji Ito é declaradamente fã. Inclusive seu mangá Tomi recebeu o prêmio Umezo Award. O cara é tão bravo que tem até uma premiação que carrega o seu nome. Dentre as obras de horror de Umezo, podemos citar Benigumo, Orochi, Cat-Eyed Boy e muitas outras, tendo como marca registrada as faces horrorizadas de seus personagens. Umezo é considerado por muitos o pai do mangá de horror. E não só isso, como o horror dentro da cultura pop japonesa acabou sendo influenciada por ele. Além de ser lembrado como um dos maiores autores a misturar horror com ficção científica nos mangás. Suas temáticas são bem variadas, muitas delas carregadas de suspense. O grotesco costuma se fazer presente. Histórias que mostram o lado mais podre do ser humano. O objetivo da maioria dos autores de horror japoneses do pós-guerra era trazer um sentimento perturbador ao seu público. Tipo o mangá Senrei, ou Batisme no Ocidente, de 1974, que é sobre uma belíssima e narcisista atriz chamada Izumi Wakakusa. Mas em um dado momento, começam a surgir terríveis manchas e erupções em seu rosto. Então ela resolve ter uma filha a todo custo. Ela vai criando a menina, até sabermos que seu objetivo é esperar ela ter idade o suficiente para que ela possa transferir seu cérebro para o corpo da garota. E assim voltar a ter um corpo belo e conquistar tudo aquilo que não conseguiu, transformando assim a vida em um inferno de todo aquele que cruzar seu caminho. Rapaz, isso poderia perfeitamente ser uma sequência de Rubi, mané. Uma descarada. E claro que se tratando do horror japonês, pode esperar bizarrice e premissas absurdas. E que nem de longe é algo que considero ruim. Afinal valorizo muito mais esse tipo de inventismo, essa criatividade fora da caixinha, do que mais um serial killer mascarado, mais uma possessão demoníaca. Então não espere algo explicativo, entre aspas, como costuma ser em Hollywood. Apenas embarque no estranho, no bizarro. Nem tudo vai ser mastigado e justificado. Apenas mergulhe na estranheza, o medo do desconhecido. De uma certa forma, esses contos me trazem aquela vibe das revistas pulps. Revistas essas que consagraram escritores como Lovecraft. Então, dito isso, quero novamente bater na mesma tecla do vídeo anterior. E rebater esses yotobas famosinhos do nicho otaquista que replicam a ideia de ai, anime de terror geralmente apenas acaba se perdendo no gore. Se você apenas consome animinho mainstream da atualidade, vai acabar achando isso mesmo. Esse pessoal tem que conhecer autores como Kazuo Umezo, Junji Ito, Hideshi Hino e companhia. Mas quem é a pessoa por trás desses tais contos bizarros? O quão perturbada é a mente do ser que cria tais universos infernais? Certamente é uma pessoa mergulhada em trevas. Mas não! É esse senhorzinho simpático com vibe de Godines. Assim como o Junji Ito, ambos parecem ser uma completa antítese de suas histórias grotescas.
Um tiozinho excêntrico que mora em uma casa toda listrada, com decoração toda maluca. Sei lá, o cara é quase um Willy Wonka. Agora vamos falar do anime em si. Se trata de um OVA com pouco mais de 40 minutos, intitulado Umezu Kazuo no Noroi, ou A Maldição de Kazuo Umezu. Como diz na sinopse do Malcave Animes, não brinque com o sobrenatural. Duas histórias das consequências que recaem sobre os humanos que se aventuram além dos limites seguros de seus mundos comuns. Eu acabei assistindo uma versão legendada em português de Portugal. Ora pois, desenho é esse fixe, mas deveras horripilante. Mas só depois eu vi que tinha em PTBR no Malcave, então eu acabei assistindo com legendas lusitanas com coisas como leva esse gado a esta rapariga. Eu não sei imitar direito o sotaque de Portuga. Enfim, o OVA foi produzido em 1990. A animação é inspirada na compilação de contos de terror publicados em mangá em 1986, com o mesmo nome. Sempre que falamos em OVA do fim dos anos 80 e início dos 90, nos lembramos de animações incríveis dessa época, como Gunbuster e Gundam Stardust Memory, por exemplo. E aliás, eu já fiz review de ambos. Se não viram, deem uma olhada porque esses animes merecem. Mas nesse caso, não espere muito da animação. Afinal, Contos de Horror sempre dialogou mais com o público nichado. Não é uma animação de alto orçamento. Produzido pelo estúdio Takahashi, que não é um estúdio de animação de renome. A animação está longe de ser das mais fluídas. Mas se você não for desses frescos gourmetizadores de animação, vai ver que isso não é um problema. E mesmo sendo uma animação de baixo orçamento, pouca fluidez, mas ainda assim a arte é belíssima e chama a atenção. Entrega perfeitamente aquilo que se propõe. De cara eu senti muita familiaridade com o traço. Muitas cenas lembram aqueles trechos mais caprichados de Saint Seiya, como os cabelos esvoaçantes, os rostos expressivos após receberem um grande impacto ou algo do tipo. E não é à toa, Shingo Araki estava envolvido nessa animação e seu DNA se fez presente. Eu curto bastante a arte do Kazuo Umezu, mas aqui nesse OVA, a arte dele ficou meio que uma interpretação de Shingo Araki, e também ficou muito bonito. Pra quem não sabe, Shingo Araki foi um grande designer de animes, conhecido por aqui principalmente por atuar nas adaptações animadas de obras de Masami Kurumada, como Saint Seiya e Ringo ni Kakero. Mas ele também já animou e dirigiu diversas animações de renome, como Cut Honey, Babel Nisei, Galaxy Express Surinine, além de ter participação em outros animes mais conhecidos por aqui, como Yu-Gi-Oh!, por exemplo. Mas enfim, se tratando de dois contos de horror, sendo que somando os dois a duração não chega a 50 minutos, é difícil falar sobre sem dar spoilers. Tentarei mais dar uma sinopse para que depois vocês possam ir atrás para assistir. São dois contos que não possuem nenhuma ligação entre si. Como se cada um deles fosse um episódio daquela série Contos da Cripta. Como eu disse, aquela vibe das antigas revistas pulp. O primeiro conto é O que irá a câmera de vídeo revelar? A história é sobre Masami, uma comum estudante do ensino médio. Até que uma linda estudante chamada Rima se transfere para sua classe. Os alunos tropeçam entre si apenas para chegar perto dela. Ela se torna rapidamente popular. No entanto, Masami sente uma má sensação assim que seus olhos se cruzam, como se uma corrente elétrica atravessasse seu corpo. Desde então ela começa a passar mal, ter sonhos sinistros, fenômenos estranhos ocorrendo em seu quarto durante a noite. Como seu avô relatando barulhos, ao acordar se deparar com a janela aberta, sendo que ela jura que havia fechado na noite anterior, além de uma estranha ferida em seu pescoço. Ela, cada vez mais atormentada, passa a achar que a Rima está envolvida nisso tudo. Sua sanidade passa a ser questionada. E então, Rima é de fato um ser sobrenatural que está afetando a vida de Masami? Ou Masami, que é uma invejosa que culpa a mocreia da Rima por tudo de errado que lhe acontece. Hey, looking good, Turner. Dinkelberg. O curioso é que tem um personagem chamado Umezu nesse conto. O segundo conto é A Mansão Assombrada. Aqui, Miko e Nanako curte suas férias na maior balbúrdia, assistindo filmes de terror e se empanturrando. Miko é a garota mais meiga e medrosa
que se amedronta com os filmes, enquanto Nanako é hiperativa e é a doida dos filmes de terror. Uma dupla de amigas bem carismática. Mas quando os filmes de terror já não são assustadores o suficiente para Nanako, ela começa a agitar para irem até a tal mansão assombrada. Lembrando que no Japão eles levam bem a sério isso. Valores de imóveis caem ao serem considerados assombrados. E os corretores são obrigados a contar isso aos seus clientes. Então, obviamente, Miko não gosta nada da ideia. Mas acaba sendo convencida e assim acabam juntando uma galerinha para explorar a casa. Tipo esses youtubers que brincam de caça-fantasmas em locais abandonados. Só que sem filmar e fazer todo aquele teatrinho para ganhar views, né? E como é de se esperar, Miko acaba sendo o Salsicha e o Scooby do rolê, sempre se cagando de medo de tudo. E claro que se aventurar nessa mansão não foi algo muito agradável. O psicológico das garotas acaba sendo violentamente abalado. Eu sei que muito pseudo-intelectual metido a niilista usa o niilismo como forma de desacreditar toda e qualquer espiritualidade ou sobrenatural, entre aspas. Mas aqui vale uma frase de Nietzsche. Quando você olha muito tempo pro abismo, o abismo olha para você. Portanto, não brinquem com o sobrenatural. Vocês podem se arrepender amargamente. Mas antes, uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então é isso que posso falar sobre esses contos. Acho que o único elemento em comum que ligam eles são as estranhas cicatrizes que as personagens adquirem durante as histórias. Acho que é uma bela amostra do que é Kazuo mesmo. Ao menos um bom aperitivo, já que infelizmente nada dele foi publicado por aqui. Mas acho que já passou da hora. Afinal, atualmente já temos publicadas por aqui obras de outros mestres do horror japonês, como Junji Ito e Hideshi Hino, assim como outras obras e autores clássicos que anteriormente foram negligenciados por aqui, agora já possuem seu espaço, como Hokuto no Ken, obras do Go Nagai, Osamu Tezuka e Shotaro Shinomori. E você? Que sejas destinado a apenas assistir animes genéricos de temporadas por toda a eternidade. E essa é a maldição do dia. Pra quem não deres o Rider Kick no joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos. E praticamente obrigado pra quem assistiu até aqui.